Alô, amigos do Arena Esportiva, aquele abraço. Vamos debater a lei de autoria do deputado Geraldo Pudim, que criou o CONEFUT, que é o Conselho Estadual de Futebol do Estado do Rio de Janeiro. E, para tratar do assunto, nada melhor do que estar com o deputado Geraldo Pudim. Deputado, muito obrigado pela sua presença aqui no Arena, mais uma vez. Eu que agradeço a você, Rui. E é um tema tão importante que mexe com a vida de vários trabalhadores. E a gente vai ter a oportunidade hoje de esclarecer alguns pontos que a gente considera importantes nesse debate. Com certeza. Bem, deputado, a lei já está sancionada pelo governador Luiz Fernando Pezão recentemente. Tivemos até uma audiência, né, lá no Palácio Guanabara, uma festividade. Na hora, treinadores de futebol estiveram lá. E eu pergunto ao senhor, a Lei 7.948 deste ano, do dia 4 de maio, de sua autoria. Quando o senhor pensou na formulação do projeto de lei, o senhor pensou em que sentido? Por quê? Veja bem, eu fui procurado por um grupo de profissionais, e mais especificamente treinadores de futebol, trazendo uma demanda aqui para a Assembleia Legislativa da necessidade de nós buscarmos regulamentar alguns espaços para que uma entidade privada, você sabe que o futebol ele está vinculado a entidades privadas. Uhum. Né? Você fala da FERJ, você fala da FIFA, CBF, você fala da CBF. Os clubes em si também, né? Comebol, todas essas instituições são instituições privadas. E o jogador de futebol, e que ele passa esse espetáculo maravilhoso que todos os brasileiros adoram assistir, esse ano é o ano de Copa do Mundo, mas as pessoas não sabem os bastidores disso e o que acontece depois disso tudo, né? E aí a gente resolveu ouvi-los e uma das demandas que eles trouxeram para a gente foi da criação desse Conselho Estadual para que nós pudéssemos ajudar os treinadores de futebol no Brasil. E, obviamente, a gente, nesse momento, só tinha braços para tratar da questão no Estado do Rio de Janeiro, como deputado estadual, e a gente espera que esse conselho um dia possa se tornar um Conselho Nacional de Futebol, porque envolve milhares e milhares de profissionais, uma carreira curta. O jogador de futebol profissional, quando ele já passa dos 35 anos, ele já começa a não mais interessar ao mercado de futebol. Às vezes até com 30, 32 anos já não interessa mais. Já não interessa mais. Dependendo do estado físico do atleta, né? Eu me lembro, Mauro Galvão jogou até os 38, 39 anos, mas foi um fato raro, né? No futebol brasileiro. É raríssimo. O meu irmão caçula parou com 32. 32 anos ele parou de jogar futebol, com passagem pelo Cruzeiro, pelo São Paulo, pelo Paraná Clube, pelo São José, saiu lá de Campos, do Americano de Campos. Então, essa é a realidade. E a gente vê também que esses profissionais que lidam com a bola, eles têm dificuldades hoje em entrar no mercado de trabalho como treinador. Existe uma reserva de mercado estabelecida pela FIFA que só dá credencial, ou seja, só credencia esses profissionais para serem treinadores de futebol, passando pelo crivo da própria CBF, ou seja, pelo curso de formação da CBF. E que é caro, né? Caríssimo. Acho que é em torno de 20, 25 mil reais, mais ou menos. E inconstitucional. A CBF não pode criar uma reserva de mercado. Né? Então, esse conselho ele vai auxiliar a que esses profissionais tenham um ambiente onde eles possam discutir políticas públicas voltadas para esses profissionais, porque as pessoas, às vezes, Rui, elas falam assim, tanta coisa importante do Brasil para que nós possamos estar falando, saúde, educação, por que falar de esporte? Tem gente que indagou nas redes sociais, está tratando de futebol no momento desse de crise, as pessoas não sabem a quantidade de profissionais que são envolvidos nesta cadeia do futebol brasileiro. O senhor falou num aspecto que eu acho importantíssimo, deputado. Muita gente não sabe mesmo. O senhor quer ver um exemplo? Fabricante da bola, o pipoqueiro, aquele que vende o refrigerante no estádio, o amendoim, o biscoito, o sorvete, aquele guardador oficial que está ali nas cercanias do estádio guardando o carro com um ticketzinho oficialmente, a segurança, corpo de bombeiros, médicos, paramédicos, fiscais. São todos envolvidos. O fabricante da camisa, do meião, do calção, do agasalho. O senhor veja só... Transporte dos ônibus. Exatamente. O senhor veja que, conforme o senhor citou muito bem, é uma cadeia. E uma cadeia de empregos diretos, não são nem empregos indiretos.
São empregos diretos. O futebol hoje é uma indústria. Sim. Sem nós falarmos dos profissionais envolvidos diretamente. Perfeito. Que é treinador, é massagista, é médico, é psicólogo, fisioterapeuta, fisiologista, o treinador em si, todos. É uma cadeia que envolve milhares e milhares de trabalhadores. E esses trabalhadores precisam de proteção. Eles precisam de um ambiente que os proteja, acima de tudo, que os acolha nas suas reivindicações, nas suas demandas, e que seja um órgão que possa efetivamente ajudar na elaboração de políticas voltadas para eles, o que hoje não acontece. Eu vou citar um exemplo para você aqui, recente. É recente. Quem é que foi o campeão do futebol carioca este ano, no ano de 2018? 2018? O Botafogo. Exatamente. O Botafogo. Da Estrela Solitária. Da Estrela Solitária. Porém, quem foi o campeão do primeiro turno, salvo engano, foi o Flamengo. Isso. E o do segundo turno foi o Fluminense. Isso. O Vasco nem lá foi. O Vasco, olha que loucura. Nem na água de salsicha ficou, como a gente diz. Mas que loucura. Os dois clubes que fizeram a final do Campeonato Carioca de Futebol foram dois clubes que não venceram nem o primeiro nem o segundo turno. Para você ver que uma entidade privada, ela trata disso e sem a interferência de ninguém. Exemplo, aí vou dar um exemplo doméstico. Goitacás e o América, no ano de 2017, foram campeões de um turno da e Série outro. B. Primeiro turno, segundo turno. E o Goitacás foi o campeão da Série B. Aí tiveram que disputar uma seletiva. Ou seja, esta seletiva não permitiu ao Goitacás, que foi o campeão da Série B1, ele ir direto para disputar o campeonato da Série A. Ele teve que participar de uma seletiva, isso mesmo. Não teve acesso a disputar com os grandes clubes e foi o campeão do ano anterior. O América, que foi o vice-campeão, ele sequer conseguiu dar prosseguimento, ou seja, desceu para disputar de novo a Série B1 no campeonato de 2018, sem sequer também ter a oportunidade de disputar a Série. Então, são muitas coisas que acontecem no mundo do futebol e que envolvem profissionais, e que esses profissionais, como o clube faz um planejamento acerca dos profissionais que ele vai contratar, se ele não sabe nem se ele vai disputar a Série A. Então, de uma complexidade e de uma vulnerabilidade muito que grande. Os clubes e que esses profissionais ficam, que a necessidade é imperiosa deste conselho que a gente criou através da nossa lei, por solicitação dos próprios profissionais. Não foi uma ideia da minha cabeça, foram eles que trouxeram os treinadores que chegaram para o treinadores que chegaram primeiro aqui, mas veja bem, justiça seja feita, pensando em toda a cadeia, em especial deixar claro, o Conselho Estadual de Futebol é um conselho estadual masculino e feminino. Abrange as duas modalidades. As duas modalidades, porque hoje existe uma cadeia de futebol feminino. Se está difícil para os homens, imagine para essas meninas, para as mulheres que sequer têm nenhuma proteção. Então, inclusive a CBF já obriga a partir do ano que vem os clubes a terem a divisão do futebol feminino, porque quem não tiver não vai disputar o campeonato. Exatamente. Porque aí força o clube a investir também nessa modalidade. Como tem proteção? Se a gente falar nisso, a gente vai falar das divisões de base, que não existe proteção nenhuma para essas divisões de base, esses meninos que estão aí. E as pessoas não sabem, Rui, de que nessa cadeia, tá, 5% ganham salários adequados. É verdade. 95% dessa cadeia ganham salários vexatórios para poder estar fazendo esse espetáculo. Então, e muitos até nem recebem, deputado. Nem recebem. Recebem até atrasados, né? Como é que... Nós não podemos tomar por referência o que nós vemos através da televisão. Sim. Ou seja, o Neymar... né? Da era passada de um Zico que prosperou. São raríssimos aqueles que sobrevivem depois que a carreira encerra. É verdade. São raríssimos. A grande maioria, inclusive, é uma tristeza para mim muito grande ver ex-atletas de futebol no meu município, hoje com dependência química, dependência de álcool. Né? É muito triste, e não ter condições de sustentar a sua própria família, jogados à própria sorte. Então, essa indústria de entretenimento, que é o futebol, e que envolve tantos profissionais, ela beneficia tão somente a meia dúzia em detrimento de milhares de pessoas que fazem o espetáculo. Agora, a lei que foi já aprovada pelo governador, sancionada pelo governador, ela também envolve a Secretaria Estadual de Esportes.
e lazer. Sim. Passe para o nosso telespectador detalhes, deputado. O Conselho ele é vinculado à Secretaria de Estado de Esporte. Então ele precisa ter uma vinculação para que ele possa existir, embora ele seja composto por 51 membros de todas as modalidades. Tem representação, ele foi aperfeiçoado, ele foi melhorado. Então ele tem, ali ele vai ter pessoas ligadas à área da comunicação, de árbitros, jogadores, clubes, e ele também guarda um certo equilíbrio com os clubes do interior. Então ele é composto por 51 membros, onde ele é composto e vinculado à Secretaria de Estado de Esporte, que é quem terá a responsabilidade de dotar este Conselho da infraestrutura necessária para o seu funcionamento. Agora, depois da sanção, e que virou lei, onde o governador Luiz Fernando Pezão sancionou a nossa lei, nós tivemos lá a visita de vários desportistas, o Parreira, o Zé Mário, tivemos agora eu não sei se ele ainda é assessor do Ministério do Esporte, que jogou no Botafogo. Quer dizer, foi uma festa maravilhosa que nós tivemos lá. Então, o Gotardo, desculpa. Wilson Gotardo. Zagueiro. Zagueirão. E jogou no meu Botafogo. Isso. Então, a gente teve a presença de todos lá com o governador. E aí agora a Secretaria de Estado de Esporte, ela precisa criar o GT. O que é o GT? É um grupo de trabalho que vai implantar, ou seja, ele vai fazer a comunicação a todas as instituições que estão contempladas em nossa lei para que remetam o currículo dos seus representantes no Conselho. Depois que tudo isso estiver implantado, que estiver encaminhado, eles fazem, se tiver algum processo seletivo, vamos supor, que tenha uma entidade que tenha duas pessoas que não participar. Obviamente, esse GT terá essa responsabilidade de escolher um desses membros, de dois no caso. Então, composta essa estrutura, fica vinculada à Secretaria de Estado de Esporte, e aí se começa o trabalho, que seja a implantação do Conselho, que terá inclusive também dotações de verbas da Loterj vinculada à questão das bilheterias do futebol, para que ele possa funcionar, deixando claro de que nenhum conselheiro é remunerado. Isso é importante, eu ia até tocar nesse aspecto. Na segunda parte, eu queria que o senhor destrinchasse mais, desse mais detalhes sobre a participação da Loterj nisso e que nenhum conselheiro será remunerado. Já já a gente vai voltar aqui no Arena Esportiva com o deputado Geraldo Pudim.